O texto base de hoje é Mateus, capítulo 22, do versículo 41 ao 46. Nós vamos ver hoje Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus interroga os fariseus. Nos textos anteriores que vimos, os príncipes dos sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei interrogaram Jesus, tentando deixar Jesus numas ciladas, sem conseguir responder. Mas como Jesus tem toda a sabedoria, conhecia o coração deles e sabia o que eles estavam tramando contra ele. Então Jesus responde todas as perguntas deles e nós vemos no texto que muitos ficaram maravilhados com a resposta de Jesus, com a sabedoria deles. Então agora aqui nós vemos que Jesus interroga os fariseus. Jesus pergunta a eles: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E eles disseram: De Davi. Por que eles dizem que o Cristo é filho de Davi? Porque está nas Escrituras que o Messias, o Cristo, ele viria da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Então, por esse motivo, eles chamam que Cristo é filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Mas, na verdade, a resposta correta aqui seria que eles teriam que falar que o Cristo é filho de Deus. Não é filho de Davi, ele é filho de Deus, ele é somente da linhagem de Davi. Por que eles dizem que Cristo é da linhagem de Davi? Porque José, o pai terreno de Jesus, José, ele é da descendência de Davi, ele é da linhagem de Davi. Então, por esse motivo que Jesus nasceu, ele nasceu naquela família, então por esse motivo eles dizem que o Cristo ia vir da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Mas Jesus não foi concebido da maneira natural entre um homem e a mulher. Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Maria e ela ficou grávida. Então ela ficou grávida do Espírito Santo. Então Jesus é filho de Deus. Então nesse momento que Jesus interroga eles e pergunta a eles de quem é filho, o Cristo de quem é filho, e eles falam de Davi. Porque está nas Escrituras que o Messias vinha da linhagem de Davi, da descendência. Então Jesus interroga eles e pergunta a eles: Como é então que Davi em espírito chama Senhor? Como que Davi em espírito chama o filho dele de Senhor? Se Jesus, se o Cristo é filho de Davi, como Davi chama ele de Senhor? Porque na verdade o Cristo não é filho de Davi. A família terrena que ele nasceu é da descendência de Davi, mas ele não é filho deles. Ele é filho do Espírito Santo, ele é filho de Deus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos aqui no texto que eles ficaram sem palavras, eles não responderam palavra alguma. Nós vemos no versículo 46, e ninguém podia responder-lhe uma palavra. Jesus calou eles, porque eles não sabiam o que responder a Jesus. Por que se o Cristo é filho de Davi, o próprio Davi chama ele de Senhor? Aí Jesus cita um salmo para eles, o Salmo 110. Jesus fala assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então, Davi está chamando o Messias de Senhor. Então, ele não poderia ser filho de Davi. O Messias é filho de Deus. Deus só usou aquela família para que o seu filho pudesse vir ao mundo de maneira que não chamasse atenção, que ele veio com um homem normal, com uma criança normal, cresceu, e só após, quando ele teve 30 anos, que ele foi cumprir o seu ministério. Mas então até ali ele era uma criança normal. Ninguém sabia que ele era o Messias, né? Então ele veio como se fosse disfarçado, humilde, como uma criança normal. Então Deus usou aquela família para que o seu filho pudesse crescer aqui no mundo como uma criança normal até ele chegar ao tempo do seu ministério. E nós vemos aqui
Então, Davi em espírito chama eles de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui no caso, disse o Senhor, aqui é Deus Pai, ao meu Senhor, que é o Cristo, Deus Filho, né? Disse o Senhor, Deus Pai, ao meu Senhor, que é Jesus, o Cristo. Então nós vemos aqui que Davi declara que Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é Deus, é o Deus Filho, né? Então Davi em espírito ele declara, disse o Senhor Deus ao meu Senhor, que é Jesus, o Cristo. Então em espírito Davi declara que o Cristo é filho de Deus, ele não é filho de Davi, ele é filho de Deus. E nós vemos aqui que ele estava em espírito quando ele chama de Senhor. Então nós vemos aqui que o próprio Davi já sabia algo lá atrás no Antigo Testamento, ele já sabia que o Cristo era o Filho de Deus, não era o filho de Davi, o filho dele, era o Filho de Deus, o Cristo é Filho de Deus. Mas nós vemos aqui que os fariseus ficaram sem resposta, eles não souberam o que responder para Jesus. Eles tentaram sempre encurralar Jesus, fazer uma armadilha para que Jesus não soubesse o que responder, mas eles acabaram caindo numa armadilha que eles não puderam responder. Porque Davi chama o seu próprio filho de Senhor. E nós vemos aqui no texto, então, que a partir desse dia eles não ousaram mais interrogar Jesus. Jesus calou a boca deles. E o que nós aprendemos, a lição para nossas vidas desse texto? É que eles só se aproximaram de Jesus para perguntar, não por interesse de aprender com Jesus, mas sempre por interesse de conseguir prova contra Jesus. Nós temos que se aproximar de Jesus não por interesse, nós temos que se aproximar de Jesus por amor, por querer crescer espiritualmente, por querer aprender mais com Ele. E mais uma vez nós vemos aqui, se cumprindo aqui, o Antigo Testamento se cumprindo no Novo. Então é tão importante nós conhecermos o Novo Testamento como o Antigo Testamento, porque o Antigo se cumpre no Novo, tudo que está no Antigo se cumpre no Novo. Então um complementa o outro. Os dois são importantes, a gente meditar, ter uma leitura e meditar sobre as palavras de Deus. E aqui nós vemos que nós aprendemos com Jesus, que Jesus ele conhece o coração das pessoas, ele conhece o nosso pensamento. Então não adianta tentar enganar Deus, não adianta tentar enganar Jesus, porque ele sabe de tudo, ele conhece tudo. A sua inteligência, a sua sabedoria é maior que todas as coisas. Então nós temos que buscar aprender com Jesus, porque nós sabemos que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Jesus é o caminho certo que nós precisamos. Jesus é a verdade que nós precisamos para a nossa vida. E Jesus é a vida que nós precisamos. Então, se nós temos Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. Nós precisamos se aproximar mais dele, amá-lo mais e buscar aprender com seus ensinamentos e pôr em prática. Obrigado, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos como o Senhor é maravilhoso. Aqui o próprio Davi confirma que o Senhor é filho de Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E aqui nós vemos que os fariseus ficaram sem saída, ficaram na dúvida, mas nós não temos dúvida, nós temos certeza que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que veio aqui, passou pelo mundo, enfrentou a morte de cruz e ressuscitou para que todos nós que cremos no Senhor tenhamos vida e tenhamos vida em abundância e podemos ter a vida eterna no Senhor, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.